Agora eu quero a sua atenção, você que está nos acompanhando, porque nós vamos falar de algo em termos de ciência muito curioso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Um paciente de 60 anos, ele foi submetido a um procedimento para retirar um tumor do cérebro. Preste atenção nesta imagem. E o impressionante é que durante a cirurgia, o seu Wilson, que é agricultor e também é músico, ele tocou o saxofone. A cirurgia aconteceu na Santa Casa de Porto Alegre. Segundo o neurocirurgião Dr. Marcelo Schuster, operar com o paciente acordado é muito importante em casos em que o tumor está em regiões envolvidas com os mecanismos de linguagem, como falar e tocar instrumento. Como o tecido cerebral ele não possui terminações nervosas, é possível realizar o procedimento com anestesias específicas, sem que o paciente sinta dor. Afinal de contas, o cérebro ainda é um mistério para a ciência. O cérebro em si só, ele não provoca dor porque ele não tem terminações nervosas, apenas outras regiões. Nessas regiões é colocada a anestesia. Anestesia específica. E não é o fato do paciente tocar sax, ele não é uma distração para o paciente, o que também se transforma, mas principalmente auxilia o médico que está operando, a saber até onde ele pode, seguir com o procedimento médico. O doutor Marcelo Schuster já está nos acompanhando, a gente pode conversar com ele agora? Doutor Marcelo, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender, doutor. Boa tarde, escuto bem. Doutora, são muitas perguntas que a gente gostaria de fazer. A primeira coisa, o paciente, pelo que a gente acompanha, ele está bem. Ele tinha um tumor no lado esquerdo. Agora, qual que é a importância para um médico cirurgião, o paciente se dispor a isso? Porque também o paciente precisa aceitar, precisa ter um determinado controle de se manter tocando o instrumento enquanto ele é operado. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Isso é comum acontecer, um tipo de cirurgia assim aqui no Rio Grande do Sul, doutor? Bom, essa cirurgia, ela tem qual é o objetivo? O objetivo é que a grande maioria dos pacientes, do lado esquerdo do cérebro, é responsável pela capacidade dos pacientes falarem, analisarem situações, entenderem alguns contextos, algumas atividades. Certo. Entre elas, conseguir ler uma partitura musical, entender a música e conseguir executar a música, lembrar como se toca o instrumento e executar o movimento de tocar. A grande maioria dos pacientes, isso está localizado do lado esquerdo do cérebro. Como esse paciente ele tem aqui hobby, mas não toca profissionalmente o saxofone, o grande objetivo é ele não perder a capacidade de falar, de se expressar, de conversar, de lembrar o nome das coisas. Doutor, nós estamos com uma interrupção no áudio, a gente vai restabelecer o contato. Glauco, pelo que a gente pôde compreender, são aplicados choques em terminais nervosos e isso vai dando limite aonde que o médico pode avançar para a retirada desse tumor. Sim, ele mesmo responde. A partir do momento em que o médico está operando e que a nota musical está saindo de acordo, que ele pode avançar. O senhor me escuta agora, doutor? O senhor está continuando? Estou escutando. Tá. Então, eu queria que o senhor confirmasse assim, quer dizer, o médico vai avançando de acordo com as respostas que tem com esses choques que são aplicados no paciente, correto? Isso, a gente chama de mapear o cérebro, a gente vai estimulando o cérebro com corrente elétrica, com pequenos choques, e a gente vai vendo qual região do cérebro pode ou não causar uma alteração na fala ou na capacidade do paciente tocar o instrumento dele. Isso está quase sempre relacionado com o lado esquerdo do cérebro. Conforme a gente vai vendo que não tem alteração, a gente vai progredindo na ressecção da lesão. Se essa cirurgia é feita com o paciente dormindo, a gente só vai saber se o paciente está falando, está raciocinando, está lembrando do instrumento dele depois que ele acordar. Pode ser muito tarde, Depois que mexeu. Então, o objetivo é identificar as áreas que podem ser manipuladas do cérebro antes de manipular essas áreas e, se for tudo não relacionado a esses mecanismos, vai retirando o tumor. Então, ele fez domingo a cirurgia, correto?
Ele começa dormindo e acorda na hora de fazer o estímulo do cérebro. Né? Ah, tá. E ele foi quando a cirurgia, doutor? Ontem. Foi ontem. Foi ontem. E agora ele está em recuperação. Essa cirurgia, doutor, ela quando ela começou a ser feita, por exemplo, no caso de um instrumento musical, porque ao mesmo tempo o paciente, que é uma atividade que ele gosta de fazer, tocar saxofone, também ajuda nesse processo de deixá-lo tranquilo durante essa cirurgia, porque o paciente está acordado. É a primeira vez, quando foi a primeira vez? Só para a gente ter uma noção de quando que o Rio Grande do Sul começou a fazer esse tipo de cirurgia. A cirurgia com o paciente acordado, assim, tradicional, para mapear só as questões da fala, propriamente dita, ela é uma cirurgia já antiga, tem mais de 20 anos. Nós, no Hospital São José, é realizada há mais de 20 anos. O que vem acontecendo é que ela vem sendo refinada, né, melhorada, tanto os testes de linguagem, os testes de fala, quanto os equipamentos de e essa cirurgia ela é adaptada para cada paciente. Se você tem uma função, uma profissão, um hobby específico, tocar um instrumento, ela é adaptada para esse paciente. Se o paciente tem algum outro hobby, alguma outra profissão, ele fala inglês todo dia na profissão dele, por exemplo. Então, os testes têm que incluir em testes na língua inglesa, porque ele tem que continuar lembrando do inglês, né? Sensacional isso. E uma questão que é interessante é que a região que faz falar em português, faz falar em inglês, faz tocar um instrumento, faz entender o que é dito para o paciente, são tudo regiões separadas no cérebro que variam de paciente para paciente. Não é um lugar fixo no cérebro, por isso que não dá para ser dormindo. Muito. Para saber da sinapsia onde é cada local. Doutor, a gente está com dificuldade no sinal, mas desde já agradecendo, deu para compreender a ideia geral. A cirurgia durou quanto tempo, doutor? Em média, ela dura umas 4, 5 horas, mais ou menos, ao todo. Né? E ele tocou durante todo esse tempo? Não, o paciente geralmente fica acordado, sendo examinado por umas 2 horas no máximo, não muito mais do que isso. Ele está muito bem hoje. Que coisa boa, que bom que ele está em recuperação, né? Está bem, está em recuperação. E aí desejamos melhoras o quanto antes. E parabéns, doutor. Obrigado. Muito bom de ver isso aí. O senhor já operou paciente tocando saxofone e que mais? Que outras situações? Saxofone, instrumento, assim, saxofone. Eu faço bastante paciente acordado, sim, com cirurgia de paciente acordado, mas que fosse músico, tivesse um hobby, assim, ou uma profissão tão específica, foi a primeira. Já teve outras profissões, mas não envolvendo música. Né? Que tipo de situações? Que tipo de situações, doutor? Tem paciente que trabalha em língua inglesa, tem que fazer um teste com língua inglesa, vários, ou outra língua, por exemplo. O paciente que trabalha com informática, ele tem que não só sair falando, ele tem que lembrar como é que se faz uma programação de computador, por exemplo. Né? Certo. Bom, ao menos foi uma cirurgia com som ambiental, né, doutor? Doutor Marcelo Schuster, muito obrigado. Relaxar. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Muito legal, parabéns. A medicina é sensacional. E é incrível, veja só, há muitos anos a cirurgia com o paciente acordado, mas com o uso de instrumentos não é muito comum acontecer, porque o paciente precisa, né, isso vai de uma conversa com o paciente, dele primeiro aceitar, né, Glauco? Em ficar acordado, porque também o paciente precisa não só anestesia, mas estar preparado para isso e querer também. Né? Então não é toda a situação que isso é possível. Que fique tudo bem com o seu Wilson, que volte para Candelária, que é a cidade dele, toque muito saxofone ainda depois desta cirurgia. Vamos lá, o SBT Rio Grande